A paz para todos os irmãos, que a bênção do Eterno seja com todos nesta tarde esplêndida de maravilha do Eterno em nossas vidas. Que o Pai Celestial se compraze nesta tarde de nos encher o Senhor e a glória do Espírito para compreendermos a sua palavra, anunciar a sua palavra. Vou convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da mensagem de hoje. Não pregarei todo esse texto que vamos ler, mas deste texto trairemos a parte para a mensagem de hoje, de acordo com o que o Eterno quer que façamos, da maneira que quer que nós vivamos em sua presença. A nossa leitura hoje está, a nossa leitura devocional para essa mensagem está em Lucas, capítulo 21, versículo 7 ao 19, que diz o seguinte: convido a todos, seus irmãos, se possível, abrir suas Bíblias para juntos conferirmos o que está escrito. Lucas 21, do 7 ao 19. Então eles lhe perguntaram: Rabi, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Yahushua começou a dizer-lhe: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou ele, isto é, o Mashiach, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerra, olhe, não se assustem, porque tudo isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Então ele disse-lhe: portanto, guerreará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos em vários lugares do mundo, epidemias e falta de alimentos. Acontecerão também coisas espantosas, e grandes sinais serão vistos nos céus. Mas antes de acontecerem todas essas coisas, vocês serão perseguidos e presos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois jogados na prisão. E por serem meus seguidores, vocês serão levados à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. Isso acontecerá com vocês, para que deem testemunho. Mas convençam-se de uma vez que não deve preocupar-se com o que dirão para se defenderem. Porque eu darei-lhes palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários poderá resistir-lhes, nem contradizer. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. E todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá o único fio de cabelo da cabeça de vocês. Permaneçam firmes, pois assim vocês serão salvos. Vimos aqui que para sermos salvos, precisamos permanecer em Yahushua, o Mashiach, perseverar nos seus ensinos e permanecer firme em tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Hoje a nossa mensagem está fundamentada em O Mundo em Pânico. É o título da nossa mensagem de hoje. Yahu é a solução. O mundo em pânico, Yahu é a solução. Yahu aqui é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. E desta vez vamos pegar como texto para a reflexão dessa tarde o versículo 11 da nossa leitura textual. Esse versículo 11, ele vai lá para nós, justamente o que está acontecendo em nossos dias. O versículo 11, capítulo 21 de Lucas, diz o seguinte: e haverá grandes terremotos em vários lugares do mundo, epidemias e falta de alimentos.
acontecerão também coisas espantosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Vamos pegar aqui a parte da epidemia, né? Das pragas, das doenças, das coisas que hoje, inegavelmente, está acontecendo. Isso sem contar com os terremotos, maremotos, conflitos, guerras entre nações. Vamos centrar-nos na questão do que o mundo está vivendo hoje, no foco que está abalando toda a humanidade, que esta não mais uma epidemia, mas uma pandemia, um pânico geral, né? Essa epidemia causou pânico no mundo, que se chama de pandemia, né? Então, o mundo de hoje, nós hoje, no mundo que vivemos, vive mais um tempo de pânico. Quer dizer, o mundo em si está vivendo mais um tempo de pânico em sua história. Seus moradores estão aterrorizados com as atuais ocorrências. Em todas as suas instâncias existem problemas. É na política, é na economia, é na religião, é na sociedade em um todo. Para você se vira hoje, tem problemas. Para você se vira hoje, existe pânico, terror, medo, angústia. Às vezes vamos falar em especial sobre a questão da pandemia que alastra no mundo dos dias atuais. E por último, diante de todas as coisas que têm acontecido, estamos diante de mais uma pandemia mundial, que de uma maneira descontrolada ceifa vidas preciosas. Isso sem parar e em todo mundo. Então eu quero falar para os irmãos esta tarde que há uma saída, que há uma solução diante de tudo isso que está acontecendo hoje, porque coisas iguais, maiores ou piores, já se passaram na humanidade. Outras pandemias. E outras maiores ainda haverão de vir. E precisamos estar preparados na fé genuína no nosso Salvador. Pois Yahshua, o Mashiach, que Lucas capítulo 21, versículo 11, ele falou que nos últimos tempos todas essas coisas haveriam de acontecer. Isso é inegável, que está acontecendo, em cumprimento a Lucas 21, versículo 11. O mundo já sofreu grandes pandemias, nas quais seus habitantes foram duramente ceifados da face da terra, de uma maneira cruel, de uma maneira assustadora, na verdade, um terror. A terra passou por um pânico de terror em outras ocasiões em sua história. Por exemplo, quero falar para os irmãos, em algumas pandemias, que talvez as maiores, que foram várias, mas queremos falar hoje certamente, referente às que foram maiores, que tiveram um estrago maior, que dizimaram com mais força os moradores da terra. Em 514 surgiu na cidade de Constantinopla, a cidade criada por Constantino, imperador romano, uma doença misteriosa. Em 515 anos depois, essa doença já contava com 5.000 mortes por dia. E até 650, no ano 650, aquela doença já havia matado cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 1343, surge uma outra praga, uma outra pandemia, uma outra doença terrível. No caso, a peste bubônica. Essa peste foi chamada de peste negra. Outra vez, algumas vezes atrás, já falei sobre essa peste. Que até 1353, ela surgiu em 1343. E 10 anos depois, 1353, 10 anos depois,
essa peste, ou aquela peste, melhor dizendo assim, já tinha matado 75 milhões de pessoas, chegando a 200 milhões de mortes em todo o mundo. Em 1520, foi a vez da varíola, popularmente conhecida como catapora. Inclusive, hoje, o povo da minha geração, todos têm a marca da vacina contra a catapora, ela no braço, para o controle da catapora. Aquela doença, ela matou também cerca de 90% da população que vivia nas Américas. Aquela peste matou no mundo inteiro cerca de 56 milhões de pessoas. E continuou matando, pois só no final do século XVIII foi criado uma vacina contra a varíola. Por sinal, a primeira vacina criada no mundo. E essa peste veio ser erradicada parcialmente em 1979, quando eu já era agente, e como, no caso, não tive ela, mas fui vacinado contra ela, e hoje tenho uma marca no meu braço, no meu corpo, da vacina daquela peste, para não ter aquela peste, porque ela já estava em controle através da vacina. Em 1817, surgiu outra pandemia no mundo, o cólera, o qual matou centenas de milhares de pessoas, o cólera. E em 1918 surgiu a gripe espanhola, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos, e aproximadamente 100 milhões em todo o mundo, por toda a trajetória que ela teve até ser controlada também por meio de vacina. Em 1981 apareceu aí a chamada AIDS, né? Chamada HIV, a famosa HIV. Aquela doença, ou essa doença peste que veio da humanidade, através da sua existência na Terra, ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo inteiro. Houve também a gripe suína, H1N1, que matou aproximadamente 16 mil pessoas, até que fosse controlada. Agora estamos diante do Covid, a pandemia atual. Essa pandemia atual, que é o Covid-19, ela já infectou aproximadamente, os números já foram mudados, pode até crescer mais do que isso, mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. E ocasionou a morte, já vai estar talvez perto já de 2 bilhões. Esses números devem já ter sido mudados, porque todo dia está morrendo gente do Covid. Esperamos que não tenha passado aos 2 bilhões de pessoas mortas por essa praga, por essa pandemia terrível que o mundo está enfrentando. Falamos isso por quê? Porque nós estamos na Terra sujeitos a tudo que é possível a vir na carne humana. E os habitantes da Terra estão debaixo, quero dizer para vocês, para os amados irmãos e amigos, que isso está acontecendo como uma maldição nas nações. Os habitantes da Terra estão debaixo da maldição de Al, o Criador dos céus e da terra. E isso, amados, por causa dos seus pecados. Todas essas coisas por causa dos seus pecados. Então nós falaremos o porquê de todas essas pandemias, todos esses juízos, todos esses castigos, todas essas atrocidades, essas mortes. Mostraremos a causa e a solução para esses problemas
que o mundo inteiro está vivendo. Nós vamos ler um texto em Deuteronômio, texto bíblico, Deuteronômio 24:16, para poder compreender melhor o que nós estamos falando nesta tarde, para que os amados irmãos possam compreender e, com atenção, voltar para o que a palavra nos diz. Deuteronômio 24:16 diz o seguinte: os pais não poderão ser mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Cada qual deverá morrer pelo seu próprio pecado. Sabe qual é a causa de toda essa miséria que acontece no mundo nos dias passados, nos dias atuais, e toda essa história do tempo do fim? Que o tempo do fim, mas começou lá no Mashiach. E o Mashiach professou que essas coisas haveriam de acontecer. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado do homem que leva ele à morte. Então vemos que o mundo inteiro hoje está em um grande lamento. Tem vivido dias de pranto, de medo, de tristeza. O mundo está em pânico. E grande tem sido o lamento sobre a terra, entre os povos. E todos buscam socorro, todos estão buscando socorro. Mas pena, amados, porque eles não estão buscando o socorro onde pode encontrar. Pois o nosso socorro não vem do homem. Nosso socorro não vem do conhecimento humano. Nosso socorro, enquanto o homem procura solucionar um problema de questão de saúde, quando procura solucionar um problema de controlar uma pandemia, um vírus de lá, outro de cá, outros vírus maiores, mais fortes, vão surgindo. E o homem vai correr está sempre correndo atrás, mas não vai alcançar o êxito de controlar a situação em que vivemos. Porque o nosso socorro, a Bíblia diz que o nosso socorro, o nosso livramento, vem unicamente de Yahweh. Vem unicamente do Criador que fez os céus e a terra. Só dele vem socorro pleno. Vamos ler o texto da palavra, que está em Yeshayahu, que é Isaías, capítulo 10, de 1-3. Vejamos que esse texto vai nos falar justamente a situação do que acontece no nosso mundo atual. Versículo 1 do capítulo 10 de Yeshayahu, que é Isaías. Ai dos que emitem decretos injustos, dos que escrevem leis opressivas, para privar da justiça os necessitados e negar o direito dos aflitos do meu povo, para saquear as viúvas e roubar os órfãos. O que vocês fazem no dia do castigo e da calamidade que virá de longe? A quem recorrerão para obter socorro? De onde deixarão as suas riquezas? Vimos que o nosso mundo está repleto de leis injustas. Os nossos governantes, nossos legisladores, os nossos
juízes, aqueles que julgam a terra, eles trabalham em prol de interesses próprios ou particulares. Eles emitem leis, como está aqui escrito, decretos injustos. Nós somos testemunho do que tem acontecido ultimamente em nosso país, nossa nação. Escrevem leis opressivas. Nosso Congresso cria as leis que oprimem os menores, aos pobres, às viúvas, aos órfãos, aqueles mais necessitados. E nega o direito aos aflitos. Então, o Eterno está vendo isso. E essa nação tem uma conta a pagar com o Criador dos céus e da terra. E na hora que vem a dor, na hora que vem o castigo, a calamidade, como tem chegado atualmente em nós, agora através do Covid-19, e outras que haverão de vir, porque é irrefutável que elas venham, porque está escrito que elas têm que vir, porque o mundo está em pecado separado do Eterno, está na mira do castigo do Eterno. Então, ele diz que onde as calamidades, esse castigo vier de longe. De onde veio essa pandemia que estamos hoje vivenciando? Sofrendo, veio de longe. E a quem recorrerão para obter socorro? Ao homem, à ciência, à cultura, à medicina, à capacidade humana. A população do nosso país, do mundo inteiro, tem dado a sua confiança em homens. E a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem. Não podemos confiar no homem. Porque o homem é carne, o homem é falho, o homem engana e é enganado. Então, a situação que vivemos é uma situação muito trágica, muito dolorosa. Então, diante da situação, devemos buscar aquilo que está no nosso alcance, sim. Devemos buscar o que está ao nosso alcance? O socorro do homem, porque nós não temos buscado o Eterno, não temos comunhão com o Eterno, ou a nossa geração não tem comunhão com o Eterno, então tem que buscar o que está ao seu alcance, que é o socorro do homem. É a medicina, é a vacina, são os antídotos, são aquelas coisas que imunizam, que ele lhe capacita, ele prepara para a preservação da vida. Devemos buscar esses recursos, sim, mas isso não solucionará a situação que está vivendo os habitantes da Terra. Pois para qualquer situação tremenda como a que estamos vivendo, ao que o mundo está passando, esse monstro invisível aí, que está te ceifando vidas, muitas vidas, diariamente, continuamente, só o Criador Yahweh tem a solução. Só o Eterno tem a solução. Só Ele é capaz de nos solucionar, de nos socorrer. No Salmo 46, 2-8, temos uma mensagem muito maravilhosa a esse respeito. O texto diz o seguinte: o Altíssimo é o nosso refúgio e fortaleza, socorro imediato na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes tremam por sua turbulência. Há um rio cujas fluentes alegram a cidade do Eterno, o Mikdosh da morada do Altíssimo. O Eterno está no meio dela, e por isso não poderá ser atingida. Ao raiar da alva, o Altíssimo virá em seu socorro.
As nações se tumultuam e os reinos cambaleiam. Ele levanta sua voz e toda a terra se derrete. O Yahweh dos exércitos está sempre em nosso socorro. Está sempre conosco. O Altíssimo de Jacob é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ainda que todas as coisas ruins aconteçam, ainda que se abale os céus e a terra, o mar, as fontes, os montes, falando das turbulências que vem na vida da humanidade. Aqui não está falando em montes físicos, águas físicas. Está falando em tribulação, em angústia, turbulência de vida, doenças, pandemias, falta de alimento, falta de paz, falta de segurança, falta de confiança, você não tem para quem recorrer. Então agora tem uma saída. O Altíssimo, o Yahweh dos exércitos, ele está conosco. Se ele está conosco, ele é o nosso refúgio. A grande causa de toda essa situação de calamidade que vive o mundo em nossos dias consiste em uma única coisa, que a geração em todas as nações deixaram de adorar o Criador. Então, quer dizer, se essa nação voltar a adorar o Criador, espírito em verdade, se arrepender de seus pecados, buscar o socorro que vem do Altíssimo, com o espírito ligado ao Espírito Eterno, em comunhão com o Pai Celestial, renunciando aos seus desejos carnais, seus pecados, ele está conosco, ele está conosco, ele é o nosso refúgio. Então, o que vimos aqui, que todo esse mal que estamos vivendo hoje, que o mundo vive, consiste em uma única coisa, é que a nossa geração, essa geração que vivemos no século XXI, isso não só no nosso país, mas em todos os países do mundo, deixar de adorar o Criador, que é Yahweh, e passar a adorar e confiar em seus próprios ídolos, vivendo em extrema luxúria, corrupção, pecado, profanação e perversão. Então, essa é a situação do mundo em que vivemos, não só do nosso país, não só do nosso povo, mas de todas as nações do mundo. Aqui o texto de Irmiarro, que é Jeremias, capítulo 2, versículo 12 e 13, ele nos fala a esse respeito. Versículo 12 e 13. Capítulo 2 de Irmiarro, que é Jeremias. Espantem-se com isso, ó céus. Horrorizem-se e se abalem profundamente, diz Yahweh. Quem está dizendo aqui é Yahweh. Que as pessoas, as nações, espantem, fiquem espantados com isso. A terra e os céus espantem-se com isso. Horrorizem-se e se abalem profundamente, diz Yahweh. Pois o meu povo, que ele ali aqui está falando diretamente a Israel, mas em termos geral, fala para todo aqueles são povo do Eterno de todo mundo. Cometeu 2 erros terríveis. Erros terríveis. 2. Em primeiro, eles abandonaram a mim, diz o Eterno, a fonte de água viva. E preferiram cavar para si cisternas, esse é o segundo erro. Cisternas cheias de fissuras, cisternas rotas, quebradas, que não conseguem reter as águas, elas vazam. A água da palavra não consegue parar nessas cisternas. Cisternas aqui são as religiões.
é o mundo religioso. São os meios de segurança, de apoio, de socorro que os homens buscam soluções para o problema atual. Vimos hoje, tendo a situação, todas as religiões do mundo se unindo para orar. Vamos orar e buscar a Deus. Isto é, o mundo em si, o ímpio em si, a pessoa, o pecador em si, tem consciência de que na situação dessa só o eterno, como ele chama de Deus, para dar a solução. Mas mesmo assim, eles não buscam. Buscar o eterno não é orar. Não. Buscar o eterno é se reunir em cultos comunitários, cultos ecumênicos. Não. Não é isso. Buscar o eterno não é se reunir em torno de ídolos e fazer longas preces e orações. Não. Buscar o eterno é obedecer a sua palavra e temer o seu imaculado nome. Então veja que o mundo vem na luxúria que está, na corrupção em que vivem, profanação e sem profanação, pervertendo tudo que é direito, profanando o nome do eterno, trocando o nome do eterno por um nome falso, pervertendo o nome do Machia, o filho do Altíssimo, que é Iau, por outro nome que, de caráter romano, que não é esse o nome verdadeiro do Eterno, do Filho do Eterno. Então, não se vingaria o Eterno de uma situação dessa? Sim. E como ele se vingaria? Enviando castigo a uma nação que não busca o poder, a sua presença e o seu poder. Então, o Eterno tem determinado esse juízo, que vivemos castigo, que vivemos as pandemias, inclusive a pandemia atual que vivemos hoje, sobre as nações ímpias, que não tem pudor. Ele determinou isso. Isso não vem por acaso. Ah, mas dizem, às vezes vem criado de tal lugar, vem de tal lugar, vem não sei o que, não. Isto é determinação do Eterno. O Eterno usa alguém para executar as suas determinações, seus decretos. E o juízo do Eterno é sempre trazido por meio de alguém. Quando Israel pecava contra o Eterno, e o Eterno punia através de nações ímpias, nações pagãs. Certa feita, Israel passou 70 anos cativo, no cativeiro de Babilônia, de Baval, porque havia pecado contra o Eterno. Só o Eterno que podia os resgatar de lá. Só o Eterno os resgatou, trouxe de volta a sua terra. Porém, hoje é a mesma coisa. Então hoje nós vimos que só o Eterno pode nos resgatar da situação em que vivemos. Mas é necessário que nós, pessoas, nós humanos, somos população do mundo, do nosso país, do nosso povo, se converta, se arrependa de seus pecados, abandone seus pecados e volte para o Criador. Não em oração somente. Orar é bom? É. Mas em temor, em obediência à sua palavra, em obediência ao seu mandamento e honra ao seu imaculado nome. Porquanto o texto que nós lemos inicial diz que nos últimos tempos o povo de Deus seria perseguido por causa do seu nome. Então o Machia está dizendo que o povo dele vai ser perseguido pelo seu nome, não por causa do nome. Está sendo divulgado hoje como Salvador da Humanidade, JC de Roma. Não. Mas ele vai ser, o povo de Deus vai ser perseguidos pelas nações ímpias por causa do nome verdadeiro do Filho do Altíssimo, o nosso Salvador, que é o Machia, que é Yahweh. Então vemos aí que por causa do pecado, o mundo vive essa situação que vivemos hoje. Porque essa nação que vivemos, não nação, nós somos uma geração de modo geral, em todas as partes do mundo, são nações ímpias, que não têm pudor. E ele está irado com este povo por causa de seus pecados. O Eterno não está satisfeito com o mundo que vivemos, com as pessoas que aqui estão. Ele está irado, ele está machucado, ele está magoado, ele está triste com esse povo. O Eterno está revoltado com essa nação, com essa geração do século XXI. Porque a geração é mais perversa, mais corrupta, mais pecadora do que qualquer outra geração que veio antes dela. Encontramos na palavra do Criador, está em Ezequiel,
21, versos 2 e 3. Ó filho do homem, direcione o seu rosto para o caminho do sul e derrama as suas palavras contra o Neguebe e profetiza contra a floresta do Neguebe. E diga à floresta do Neguebe, que no caso é Israel, que chamam de Israel, ouça a palavra de Yahweh. Assim diz o soberano Criador Yahweh: vou acender um fogo em você, que devorará todas as suas árvores, tanto as verdes como as que já estão secas. Não se apagará a chama flamejante. Antes, ela queimará todos os rostos, ou desfigurará todos os rostos, desde o sul até o norte. O castigo que o Eterno manda para esta terra atualmente é do sul até o norte, tem se estendido. Essas árvores aqui são pessoas, pois dentro da profecia, as pessoas são tratadas como árvores. E diz que esse castigo alcançará, devorará todas as árvores, tanto as verdes, pessoas novas, como as que já estão secas, pessoas velhas. Então vimos que hoje é um pente fino, morrendo pessoas de todos os níveis, de todas as classes, de todas as idades, todas as raças. Não tem jeito, porque o Eterno só acendeu fogo. Fogo é símbolo de destruição. Ele disse: eu vou mandar um castigo que destrua tudo. Vou mandar um castigo, um fogo. E esse fogo não se apagará, a chama flamejante. Antes, ela queimará todos os rostos, desfigurará todos os rostos. Vimos hoje a notícia que essa peste, essa praga do Covid-19, quando ele passa da pessoa, a pessoa contrai, tem essa doença e sobrevive, ficam sequelas, muitas delas irreversíveis, pro resto da vida. Alguns casos têm tratamento, outros não vai ter tratamento. Tinha uma médica hoje falando isso no rádio, que em alguns casos não vai ter tratamento para a situação irreversível que fica no corpo humano, no cérebro da pessoa. E isso desde o sul até o norte. Abrange a terra de uma ponta a outra. E esse fogo não se apaga. Porque diz aqui que foi o Eterno que acendeu, e ele não se apagará, até que cumpra a sentença para a qual o Eterno determinou. Tudo isso por causa do povo que vive em pecado. Por causa do pecado da carne humana, que tem destruído muitas vidas. Todo esse mal que vem sobre as pessoas é por serem culpados de seus próprios pecados. Se não fosse o pecado, não teria esses maus. Está escrito que isto é por causa do pecado. Ishaial, capítulo 24, 4 e 6. Aqui está a situação que a terra vive hoje e que é uma situação já profetizada para o futuro, no final dos tempos, totalmente dito. O versículo 4 diz para nós o seguinte, 4 ao 6, de Ishaial, que é Isaías, do capítulo 24. A terra planteia e se desvanece. O mundo cambaleia e estremece. Os exaltados pelo povo da terra caem de suas posições. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, pois eles transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem
por serem culpados. Por isso, serão queimados os seus habitantes, e poucos homens restarão nela. O castigo do Eterno é grande. Isso está acontecendo aí, não é ainda as dores finais. Ainda não é, podemos dizer, nem o princípio das dores. Mas o mundo já está tremendo. O mundo já está cambaleando. O mundo já está em pânico, desespero. E eu pergunto, quando começarem a acontecer coisas piores que essa? Talvez entre 10 a 15 anos depois, antes que se diga, controlamos essa causa, surge a outra causa pior, outro problema pior. E aí, pergunto, para onde iremos nós? Para onde vai nosso povo, a nossa raça humana? Para onde vai aqueles que dizem serem servos do Criador, que não botaram sua vida no altar para servir o Pai Celestial, Espírito em verdade? Para onde irão? Então, o que vimos é que as pessoas que moram nesta terra são culpados do que está acontecendo. E ficam se lamentando, chorando, gemendo, procurando soluções de A ou de B, mas não reconhecem a sua culpa. Isso está acontecendo é uma recompensa pela vida e pecado das criaturas diante do seu Criador. Por isso é necessário que tenhamos consciência de que precisamos voltar para o nosso Criador, para o seu Criador, para o nosso Salvador, que é Yahweh, o Mashiach. Ele diz que todos serão queimados aqui, todos serão atingidos. Lembra o texto anterior, que seria uma chama flamejante, que não ia se apagar? Ali a perseguição, ali o castigo, ali o desespero, ali o pânico, ali a angústia, a falta de pão, a doença, não tem falta de controle daquela doença. Então aqui diz que todos serão queimados com aquele fogo, que não é fogo físico de lenha, de gás, botando, não. É fogo da perseguição, é fogo da angústia, é fogo do castigo, porque fogo é aquele que destrói, aquele que abate, aquele que faz sofrer. Analisamos uma pessoa que passou por um fogo, queimou sua pele. Qual é o seu sofrimento? Assim é o sofrimento daqueles que passam por esse sistema de coisas que estão acontecendo nos nossos dias, né? Então precisamos entender que não podemos culpar de uma situação como essa o próprio Criador. Tem pessoas aí dizendo, por que Deus faz isso? Por que o Criador faz isso? Se Deus é tão bom, porque mandou tanta praga para a terra? Não culpe ao Criador por esse e nem por outro qualquer mal que sobrevém à terra, já que os culpados somos nós, pecadores. Nós somos culpados. E se a culpa é nossa, não podemos tirar ela para botar em ninguém, especificamente ou exclusivamente no Criador. Não podemos colocar a nossa culpa ao nosso Criador. Está em Lamentações, capítulo 3, versículo 39 ao 40. Vamos ler do versículo 37 até o 40. Quem pode ordenar alguma coisa e fazer acontecer sem que o soberano Criador o tenha ordenado? Não é pela ordem do Altíssimo que ocorre tanto mal como bem? Por que se queixaria o homem vivente? Por causa da punição de seus pecados. Por que se queixaria o homem vivente por causa da punição de seus pecados? Por quê? Então, se ele está recebendo conforme os seus feitos, os seus atos, se o homem está sofrendo uma punição por causa dos seus pecados, por que ele vai reclamar? Por que ele vai se queixar? Nada aconteceria, nada ia acontecer, nada acontece no mundo se o Eterno não terminar. Não. Quem pode ordenar alguma coisa que o Eterno não ordenou?
Tudo está sob o decreto do Eterno, sob o controle do decreto do Eterno. Então, o que vem dizendo o 40 para nós? O 40 vai dizer o seguinte: examinemos seriamente os nossos caminhos e voltemos para Yahweh. Pronto. O que a humanidade tem que fazer para ser solucionado o problema que vivemos hoje? Voltar para Yahweh. Mas para isso tem que examinar, cada um examinar seus próprios caminhos, sua vida. Tirar de você o seu pecado que você tanto ama. Se converter, voltar para o Criador, convertido, transformado, receber dele o perdão, para que seus pecados sejam apagados. Isso tem que ser feito, por sabe o que, amado? Porque os moradores do mundo inteiro estão na mira do Criador eterno. Estão diante dos seus olhos, nada ele se faz que ele não veja. E ele está tomando conta de cada um para que essa conta seja paga. Isso tudo por serem culpados de seus pecados diante do eterno Yahweh. Nós lendo aqui Ermiargo, que é Jeremias, capítulo 25, 38, 33, vemos essa grande realidade. O estrondo chegará até os confins da terra, do sul até o norte, né? Pois Yahweh está em litígio com as nações. Entrará em juízo com toda a humanidade. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz Yahweh. Então, essa é a situação do mundo. O estrondo é a notícia, o pânico, o assombro. Chegará até os confins da terra. Hoje, rádio, televisão, jornais inteiros estão buscando as notícias a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, para fazer suas manchetes. Então diz que esse estrondo chegará até os confins da terra. E ele os entregará à espada, diz Yahweh. O verso 32 diz: assim diz o Eterno, o Yahweh dos exércitos, o flagelo, que é a doença, que é a pandemia, que é a praga, que é a falta de pão, alimento, todas as misérias, passará de nação para nação. É isso que aconteceu ou não? Se ouve falar, o Covid está em tal nação tal, quando menos espera está em nosso meio. Doença tal está em cidade tal, chega menos espera está em nosso meio. Então, nós vimos aqui que essa doença ela passará de nação para nação. Ela vai contaminando um e outro. Né? Ele se leva nós que fins da terra. Né? O nós que fins da terra. No verso 32 diz assim, diz algo dos exércitos: o flagelo passa de nação para nação, e grande tempestade se levantará dos confins da terra. Tem procurar saber dos confins da terra. Quem que levantou de lá e qual a nossa posição como verdadeiros filhos do Criador. Verdade? Naqueles dias, os mortos de Yahweh estarão espalhados desde a extremidade da terra até a outra. Eles não serão prateados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como esterco em cima da terra, então como esterco. Mas eles serão como esterco sobre a superfície da terra. Então, quando se bota esterco em cima da terra, para adubar a terra, não se enterra. E aqui eles vão ficar com esterco sobre a face da terra. Isso aqui é no final. Mas no momento, a você diz que nós estamos nessa situação. O mundo está cambaleando, o mundo está se murchando, o mundo não tem solução, porque a única saída para nós é o Criador. E não adianta a religião nesta hora
Não adianta sua devoção religiosa, você tem que ter uma devoção com o Criador. Procurar fazer a sua vontade. Então vimos aqui, amados, que todos os meios de segurança que nós sobrevivemos, dessa pandemia cruel que está aí matando pessoas, todos os meios de segurança que foram estabelecidos, exigidos para nós, pelas autoridades constituídas, a respeito aqui da pandemia, devem ser observados rigorosamente, pois são todos muito úteis para a prevenção da vida. Mas nada disso tem valor se o Eterno não guardar a nossa nação, a nossa vida, nossa cidade, nossas casas, nosso eu. Se o Eterno não guardar. Nada disso que nós falamos antes, pela construção dos homens, a solução dos homens tem valor, porque o Eterno é quem traz a solução plena. Então, tudo é isso que os homens fazem. Medicamentos, vacinas, aspiradores, todas as coisas que se faz, se eles o fazem se eles fazem não para dar honra ao Criador, mas faz para a sua própria honra, então isso não tem feito. Isso não vale nada. Não vai solucionar a situação em que vivemos. Então, nós vimos aqui que, como o Eterno já há de guardar essa nação, se essa relação não busca o Eterno. Como é que o Eterno vai abençoar, guardar essa nação, este povo, livrado desse inimigo terrível e invisível que está aí, e de outros males, se a geração em que vivemos é um povo formado de um povo rebelde, como tanto de coração, obstinados, quanto de sua carne, sua mente, sua maneira de ver. Então vimos aqui que essas pessoas são obstinadas de coração, não buscam o Eterno, são rebeldes, e verdadeiramente nós vemos que o mundo hoje não volta para buscar o Criador, não busca o Eterno, por ser um povo rebelde, por coração endurecido, obstinado, povo que não busca destruir o nosso Salvador. Isso até chegar o momento do conhecer o verdadeiro nome do Eterno, e que não ama a verdade. As pessoas eles não amam o Eterno, não honram a Ele, não adoram a Ele, não servem a Ele, e não conhecem, não amam a verdade do Eterno, né? Então isso tudo é muito perigoso, porque isso acarreta em nosso pecado, e o pecado é a causa pela qual vivemos essa grande pandemia que estamos aí diante dela, ou diante de nós. No Salmo 34, versículo 8, vai nos falar algo a esse respeito. O anjo de Arro acampa-se ao redor dos que o temem e os socorre. Maravilha, né, amados? Saber que somos socorridos pelo anjo do Eterno. Mas observe que o anjo do Eterno, o anjo de Arro, ele é acampado para livrar aqueles que lhe servem. O versículo 8 desse texto 34 de Salmo é muito claro. O anjo de Arro acampa-se ao redor dos que o temem e os socorre. Cadê o temor do Eterno? Cadê o temor nos corações da humanidade? Porque quem teme separa-se do mal. Quem teme o Eterno separa-se do pecado, separa-se da transgressão, separa-se do mal, para poder ser aceito, protegido e guardado pelo Eterno. O nosso povo é um povo que não busca a presença do Criador, do Eterno Criador. É um povo que não confia nele. É um povo que não serve a Ele.
de todo o coração. Buscam servir sim, mas de maneiras apostatas, maneiras erradas. Precisam servir de todo o coração, da maneira correta. E dessa maneira, essa adoração deles não é aceita pelo Pai Celestial, e eles não aceitam como adoradores. Vimos aqui em Mateus, capítulo 15, versículo 8 e 9. Quando Machia observou os fariseus, prosita, povo de Israel, que não lhe tinha aceito, orando, procurando servir ao Criador, ele olhando para eles e conhecendo o seu interior, seu íntimo, não estava um interior transformado pelo poder da palavra, então ele expressou o que está aqui no versículo 8, do capítulo 15 de Mateus. Esse povo honra-me com os lábios, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Está onde? Longe de mim. O povo está honrando, está adorando o Criador, adorando a Deus, adorando o Salvador, adorando sei lá quem, mas o coração está longe de Deus. Por quê? Versículo 9. Mas em vão me adoram, pois eles ensinam regras inventadas pelos homens, como se fossem meus mandamentos. Como se fossem meus mandamentos. Quer dizer, os homens, as lideranças, os pastores, criam ideias próprias, ensinamentos próprios, fora da palavra, e passam a ensinar na congregação do Eterno, como se fosse mandamento do Eterno. E as pessoas até são corrigidas, punidas nas igrejas por não obedecer a regra como o pastor determinou. Esqueceram que o povo do Eterno são do Eterno, não é do homem. Então, eles chegam a dizer, aqui a palavra diz que eles estão adorando sim. Estão adorando a ele em vão. Em vão, mas em vão me adoram, pois eles ensinam regras inventadas pelos homens, como se fossem meus mandamentos. Aí vimos que os homens não são instruídos na palavra. Não são instruídos pelo Espírito Eterno. São instruídos por homens de mentes privadas da verdade, mentes cauterizadas, como queimadas a fogo, homens amantes de si mesmos, que não trabalham em prol da vida eterna de ninguém, mas sim em prol da sua própria finança. Pois o Machia diz que esse povo honra ele e serve aos seus, ele diz que esse povo ama e honra aos seus próprios ídolos, como criaturas e não como Criador. Isso Shaul nos relata no livro de Romanos, capítulo 1, falando de pastores que mudam a palavra, desvirtuam do ensino verdadeiro da palavra para as pessoas, não ensinando as pessoas. Hoje nós estamos falando aqui de pessoas que na nação que não buscam o Eterno, porque não buscam, não foram ensinadas a buscar o Eterno. Olha o que diz, faz esse povo. Aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 25. Porque eles sabem que é o Eterno. Eles sabem. Eles sabem que é o Eterno. Certa vez, conversando com o pastor, ele disse: eu sei que o nome de Deus não é Deus, nem Jeová. Eu sei, mas nós estamos no Brasil. Então, no Brasil, eu posso falar a palavra de Jeová ou Deus. Aquele pastor esqueceu que o nome próprio não se traduz. Então, ele passou a ensinar para as pessoas a buscar a Jeová na hora da dificuldade,
a buscar Jesus Cristo na dificuldade, não buscar a Yahweh dos exércitos, seu Filho, o Salvador. Não, eles ensinam isso. Então, eles ensinam, mas eles sabem que é o Eterno. Contudo, não os exaltam como Criador, nem o agradecem. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e os seus corações insensatos, e se encheu de escuridão. O coração deles está cheio de trevas, de escuridão, que negaram a verdade. Alegando serem sábios, tornaram-se tolos. Pois, na verdade, eles deixaram a verdade, eles deixaram de honrar e adorar o Criador imortal, para honrar e adorar meras imagens que são feitas à semelhança de seres humanos mortais. Como também de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso, o Eterno os entregou a concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Mas eles trocaram a verdade, pois eles trocaram a verdade do Eterno pela mentira, e adoraram e serviram a criatura, em vez de adorarem e servir ao Criador, o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Anaó. Então isso é que os homens têm feito. Agora pergunto, como é que uma geração dessa, essa nossa nação, pode buscar o Criador eterno, Espírito em verdade, são instruídos por pastores, por padres, por líderes mentirosos, que não ensinam a verdadeira palavra do Criador, mas sim os seus próprios instintos, os seus próprios mandamentos, como se fossem mandamentos do Eterno. Não é possível. O que Yahweh agora, o Criador, o Salvador, requer de uma nação dessa? O que ele requer de nós, de mim e de você? O que o nosso Pai Celestial requer de seus filhos que estão sobre a face da terra? O que o Criador requer de suas criaturas? Né? Pensamos em consultar isso na palavra. Deuteronômio 10, 12 a 14 vai dizer para nós o que ele requer de nós. Vamos ler o texto. Deuteronômio 10, 12 a 14. Agora, ó Israel, o que é que Yahweh, seu Criador, requer de você? Senão que tema Yahweh, seu Criador, e que ande em todos os seus caminhos, e o ame e sirva a Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração, de todo o seu ser. E que cumpra os mandamentos de Yahweh e os seus estatutos que hoje te ordeno para o seu bem. A Yahweh, seu Criador, pertence os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe. Vimos então aqui que o Eterno, Pai Celestial, requer de suas criaturas. Senão que cada um ame e tema ao Criador. Ame e tema ao Eterno, aquele que é seu Criador, aquele que é bendito, e que ande em todos os seus caminhos. O caminho do Eterno não tem profanação. Quando a pessoa anda no caminho do Eterno, tem uma situação que vivemos hoje, ele tem quem clamar, porque ele está no caminho do Eterno, no caminho do socorro, no caminho da solução, no caminho da providência, no caminho do refúgio. Ele tem onde se refugiar. Porém, fora desse caminho não tem refúgio. Então, nosso povo, nossa humanidade está como que no deserto, cheio de víboras peçonhentas, cheio de poeira, de areias escaldantes, calor do sol, sem água e sem sombra, sem abrigo no deserto. Então, esse povo estão caminhando para a destruição, para a morte. E procura socorro, mas não o socorro que vem do Eterno. O verso 14 diz: a Yahweh, seu Criador, pertence os céus e a terra, aliás, os céus e o céu dos céus, a terra e tudo que neles existe.
Se há o Criador, é o dono de tudo, é o capaz de abençoar tudo e a todos, por que não voltasse para Ele? Então precisamos entender que o Eterno tem um conflito com essas nações, mas Ele tem um compromisso estabelecido com nós, que somos seus servos. Se você, meu irmão, minha irmã, que se diz servo do Eterno, até se dizer servo de Deus, que esse Deus seu seja o Eterno, eu te faço um convite, te faço um apelo. Volte para o Criador, espie para adorar o Espírito em verdade, amando a Ele, guardando os mandamentos, porque é isso que Ele requer de nós. Verso 13 foi dito o seguinte: o que Ele requer de nós? Que o amemos, que amemos a Ele, que guardemos a sua palavra, né? Que o ama em cima de todo o coração, de todo o seu ser, toda a sua força, e que cumpra os mandamentos de Yahweh. Ele quer que cumpra os seus mandamentos. Então, mas nossa nação é ensinada por líderes religiosos, padres e pastores de várias facções religiosas do mundo, que não precisa mais guardar os mandamentos, alegando que estamos no tempo da graça. E a graça não mais dá direito de guardar mandamentos, ela isenta-nos de guardar mandamentos, segundo eles. Que graça é essa que tira você da obediência ao Criador? Que graça é essa que não leva você a obedecer o Pai Celestial? Isso não é graça, amado. Isso é uma desgraça à vida das pessoas. Porque afasta os homens do Criador da obediência. E sem obediência não há salvação. Sem obediência, o filho desobediente não pode agradar ao Pai. Nós precisamos saber qual é a vontade do Pai e agradá-lo, Espírito e verdade, todo dia da nossa vida. Então, aqui está dizendo que temos que guardar os mandamentos, seus estatutos, que hoje nos é ordenado pela palavra até para o nosso próprio bem, para a nossa vida eterna. Os mandamentos não salvam ninguém, mas se quebrarmos os mandamentos, somos condenados. Por isso que o Mashiach diz para aquele moço que se aproximou dele: quer entrar na vida, guarda os mandamentos. E Yohanan, capítulo 12, verso 50, o Mashiach diz que o sexto mandamento é a vida eterna. Então não existe outro meio de ser salvo, ser atendido pelo Eterno, se não guarda os mandamentos. Então você quer ser atendido pelo Eterno, você quer que o Eterno Celestial, o Pai Celestial, ouça seu clamor, tire você dessa angústia, ele livre do Covid, livre dos maus, que está aí das setas do mal do maligno, implementada contra o povo dele na terra. As setas estão apontando para você, você quer ser livre do castigo do Eterno Criador dos céus e da terra. Você quer se abrigar nele? Então volte-se para ele, adorando, o verdadeiro adorador, adorando-o em espírito e em verdade. O Eterno, aí o Eterno ouvirá o clamor desse povo. Sim, ele vai ouvir o clamor do povo, vai ouvir o clamor dos seus servos, vai ouvir o clamor da nação brasileira e da nação mundial. Quando nós fizermos a sua vontade, ele vai ouvir sim. Mas não enquanto não renunciarmos os nossos pecados, os seus pecados. Não enquanto estivermos em pecado, nós estamos impedidos de ser ouvidos pelo Pai Celestial. Ishaiah 59, versículo de 1 a 4, vai dizer isso. Ishaiah, que é Isaías, 59, de 1 a 4. Não é a mão de Yahweh que encolheu, possibilitando-o de salvar, nem o seu ouvido ensurdeceu, possibilitando-o de ouvir. Pois são os pecados de vocês que fazem separação entre vocês e o seu Criador. Seus pecados o fizeram ocultar de vocês a sua face, de modo que ele não atenda às suas orações. Pois a mão de vocês estão manchada de sangue, e os seus dedos com transgressão. Seus lábios falam mentira, e a sua língua pronuncia perversidade. Ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam coisas
sem valor, concebe o mal e dão à luz a impiedade. Essa é a situação que vivemos, amado. E essa geração até não pode ouvir nosso clamor. O nosso mundo está em pecado, nosso mundo está idólatra, nosso mundo é profano, nosso mundo é corrupto, nosso povo são profanos, perverte o direito uns dos outros, o povo prostitui, adulteram a palavra, a verdade. As pessoas estão caminhando como que cegos, tateando a meio-dia, batendo na parede, sem saber para onde vá. Então, essa é a situação. Então, vimos aqui que o Eterno está pronto para nos ouvir. Está pronto para abençoar, para salvar, para curar, para libertar de todo mal, sim. De acordo com o versículo 1 e 2, o versículo 1 ele não está com essa impossibilidade, não. Mas no versículo 2 vai dizer que são os nossos pecados que estão impedindo que o Eterno nos ouça, ele faz separação. E no versículo 3 diz para nós que ele nos oculta, ele de nós, de vocês, a sua face, fica oculta de nós, de modo que ele não atenda às suas orações. A face do Eterno está oculta de nós por causa dos nossos pecados. Então, amados, a pandemia maior do mundo não são as que eu falei anteriormente, não é a que está vivendo hoje, não são as pandemias seculares que hão de surgir ainda na humanidade, não. Mas a pandemia maior do nosso mundo é aquela que surgiu lá no Gênesis, no Êxodo, no Éden, pelos nossos primeiros pais, o pecado. Mas o primeiro homem trouxe o pecado para nós, o segundo homem trouxe a vida, que é o Machia. Então, para nos vivificar, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, ele veio nos vivificar, nos dar vida. Então agora eu, você, nós, homens e mulheres, todo mundo, pode voltar a ter vida através do Machia, pela fé em o seu Criador. Adorando ele em espírito e verdade, servindo ele todo o coração, toda a sua voz, todo o seu ser. Então aí, quando isso acontece, ele vai ouvir nossas orações, sim. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto tiver essas práticas que está aqui no versículo 4, né? Que isso, no versículo 3 e 4, que ele diz que as mãos de vocês estão com manchada de sangue, de culpa, de crimes, e os seus dedos com transgressão, os dedos transgressão da palavra e das coisas, e os seus lábios falam mentiras. Vivemos em uma nação mentirosa. Os pastores mentem, os políticos mentem, os religiosos, de modo geral, mentem. Os padres mentem, são todos mentirosos, porque diz a palavra, todo aquele que desconhece o eterno mandamento é mentiroso. São mentirosos. Não guarda a palavra, não prega a palavra, a verdade como ela é. Então, diz que a sua língua pronuncia perversidade. Tem uma perversidade maior de quer dizer que o trocar o nome do Pai Celestial, o nome do nosso Salvador, perversidade maior de que negar os mandamentos, perversidade maior de que levar os homens a adorar a criatura em lugar do Criador. Isso é perversão. Isso é perversidade. O perverso é aquele que está na rua matando, esfolando, destruindo. O perverso é aquele que perverte o que é direito. Perverte a verdade, troca a verdade pela mentira. É aquele que troca o certo pelo errado. Aquele que chama da justiça injustiça e do mal chama bem. E vivemos esses dias. Hoje é honra ser mal, é desonra ser bom. É desonra hoje ser verdadeiro, é honra ser mentiroso. Está tudo invertido. Ou seja, a inversão de valores. Então, ele fala mentira e diz ainda, ninguém há, e na sua língua pronuncia perversidades, ninguém há que invoque a justiça com retidão. Estão todos aí invocando. Cada um o seu próprio Deus. Todos estão invocando, buscando solução, rezando, pregando, orando, fazendo tudo. Mas não com retidão. Não é na reta que o Eterno preparou. É de maneira falsa, de maneira negativa, de maneira profana.
adoram ídolos em nome do Eterno. Adoram o Eterno através de ídolos. O Eterno não se agrada disso, porque os dois maiores pecados da humanidade é prostituição e idolatria. Nosso mundo está prostituído e todo ele é idólatra. Então temos que nos libertar desta mancha, desse pecado, deixar que sejamos lavados pela palavra do Criador e purificados do sangue imaculado do Mashiach, derramado no madeiro lá do Calvário em nosso favor, em nosso lugar. Então aqui no versículo 4 diz que ninguém há que invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade, confiam na vaidade e falam coisas sem valor, concebem o mal e dão à luz a impiedade. Isso é o que acontece hoje no nosso povo e nossa nação. Mas quando esse povo, essa nação, quando você que se diz que é crente, você que tem esperança em ser salvo, diz que vai para o céu, quando você se converter, quando vocês se converterem, quando todos nós nos convertermos e voltar para o Eterno, sim, aí ele nos ouvirá. Está aí em Jeremias 29, verso 3, que é Irmiarro 29, verso 13, diz essa verdade para nós. Vamos ler do 11, 29 de Irmiarro e Jeremias, do 11 até o 13. 3 versículos apenas. Pois eu bem sei, diz o Eterno, eu bem sei os planos que tenho em mente para vocês, diz Yahweh, plano de paz e não de castigo. Não é da vontade do Pai Celestial que castiga o seu povo, que castiga o ser humano. Não é da vontade dele que morramos. Essas mortes têm acontecido no mundo inteiro, não é da vontade do Pai Celestial. Não. Ele não tem prazer na morte do que morre. Antes quer que vocês se convertam, que o homem se converta de seus maus caminhos, seus pecados e viva. É isso que ele quer. Então ele tem plano de vida para nós, plano de paz. Mas o plano de paz só vai acontecer quando nós voltarmos para ele. Ele diz que é bem sei os planos que ele tem a seu respeito. Pois diz ele aqui, eu bem sei os planos que tenho em mente para vocês, diz Yahweh, plano de paz e não de castigo, para lhes proporcionar uma esperança e um futuro. Não, então vocês me invocarão e irão e orarão a mim. Agora sim, vocês vão invocar o Eterno Espírito de verdade. Vão orar a ele. E ele diz, e eu os ouvirei. Versículo 11, verso 12. Me buscarão, verso 13, me buscarão e me acharão. Sim. Por isso que eu disse que ele vai ouvir, sim. Mas não enquanto nós não recebemos nossos pecados. Quando vocês me buscarem de todo, me buscarão e me acharão. Quando vocês buscarem de todo o seu coração. Bem? Então vimos aqui que há uma saída para nós. Por que havemos de morrer de Covid? Por que havemos de morrer de pandemia? Por que havemos de morrer de moléstia, de doenças? Por quê? Temos que morrer tragicamente. Se ainda existe para nós uma saída, e a única saída. Porque, amados, os remédios curam a doença, mas outras voltam. A vacina, ela pode até impedir você da doença, mas vem outra e te acomete. Então a saída não é segura. Essa saída humana não é 100% segura. O socorro humano não é 100% seguro. O do Eterno é. E algo quer agir. É só deixar ele agir. Ele quer agir. Né? Então, amados, o nosso apelo é: voltemos para o Criador dos céus e da terra, nosso Altíssimo, com o coração quebrantado e humilhado. Supliquemos a sua misericórdia, e certamente ele nos ouvirá, nos sarará e nos salvará.
Segundo as Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Vamos ler. Então, se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se retornar dos seus maus caminhos, olhe bem aqui, então eu os ouvirei dos céus. Que maravilha, amados. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando que o Eterno vai sarar nossa terra, nossa enfermidade, nosso corpo, nossa carne, livrar-nos do mal? Quando voltarmos para Ele de todo o coração. Quando for perdão dos nossos pecados, e não existe perdão em pecados sem arrependimento. Só por receber os pecados se houver arrependimento, por isso arrependei-vos, para que os pecados sejam perdoados, e assim possamos ser sarados, sermos salvos, sermos atendidos pelo Pai Celestial, sermos livres da pandemia. Só aí as pandemias do mundo se acabam. Quando tira o nosso pecado, não existe mais pecado em nós. Quando o pecado for tirado de nós não estamos à mercê dessa pandemia, de outros que adivinham do mal, porque o Eterno acaba o seu anjo ao nosso redor e nos livra do mal, porque nós o tememos. Passamos a temer, amá-lo e obedecer a sua palavra. E aí? Então o Eterno quer agir em nós. Porque diz no versículo 15, agora, quando você tem os pecados perdoados, quando busca Ele, o ama de verdade, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que forem feitas neste lugar, aqui no Ceará, em Fortaleza, no Brasil e no mundo, aonde tiver os povos convertidos, transformados. Quando vocês converterem, transformarem no verdadeiro servo do Eterno, arrepender seus pecados, tiver os pecados perdoados, em comunhão com o Pai Celestial, Ele vai ouvir os céus, o seu clamor em qualquer lugar que você estiver. E algo quer agir em nossa vida. Ele quer agir no meio dessa geração. Ele quer agir. Mas vai depender de nós, humanos, darmos lugar. E como vamos dar lugar? Obedecendo a sua palavra. Fazendo o que é justo e o que lhe é agradável. Isaías 43, verso 13. Vamos ler o texto. Antes que existisse o tempo, eu já o era. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Quando eu ajo, quem pode me impedir? O Eterno quer agir, e quando Ele age, ninguém impede. Mas é necessário que haja em nós os requisitos que nos condicione a sermos ouvidos por Ele. Hoje a palavra do Criador nos convida a irmos ao Altíssimo em busca de cura para o mal que nos assola. Se não for o Eterno, vai continuar morrendo muita gente. Se não for o Eterno, Ele vai varrer essa nação, geração dos nossos dias. Porque Ele acendeu o fogo, e o fogo vai queimar as faces de homens e mulheres de norte a sul, e não vai se apagar, porque Ele foi quem acendeu, o Eterno que acendeu. Esse fogo é a ira do Eterno contra o pecado da humanidade. Então precisa o homem sentir necessidade de se livrar do seu pecado, porque o pecado leva à morte. Mas existe uma saída. Quer ficar livre do mal que nos assola grandemente em todo o mundo? Então vamos procurar fazer o que está em Oséias, capítulo 6, versículo 1. Esse é um apelo do Criador para nós. Para você, para todos nós, seres humanos. Venham e retornemos para Yahvé, porque Ele nos feriu e nos curará. Ele que feriu sobre nós, Ele deferiu sobre nós seu castigo. Ele mesmo curará nossas feridas. Então,
Esse castigo, isso que está essa pandemia, é um castigo do Eterno, é o juízo do Eterno sobre a nação pecadora. E ela só ficará livre desse castigo mediante o perdão dos pecados, mediante o agir do Eterno em nosso meio. E aí diz a palavra, que além de Ele curar, sarar nossa terra, curar nossas enfermidades, sarar nossas feridas, ainda por fim nos dará o direito de vida eterna. Busquemos o eterno enquanto é tempo. Romanos capítulo 6, versículos 22 e 23. Mas agora vocês foram libertados do pecado. Mas agora vocês foram libertados do pecado e feitos servos do Eterno, produzindo frutos para a purificação e por fim terão uma vida eterna. Esta é a promessa que o Eterno nos dá. No verso 23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Por que estão morrendo tanta gente? Por causa do pecado. E não a morte, somente a morte secular, a morte física, mas a morte eterna também. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito da parte do Eterno é a vida eterna, que temos por estarmos unidos em Yahushua, o Mashiach, nosso Salvador. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude a nos voltarmos para o Pai Celestial, para servir o nosso Criador e Salvador Yahushua, nosso Redentor, nosso Protetor, e ter-o como saída única para a situação em que vivemos. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yahushua.